Quer ver? Deixa eu pegar outra pergunta aqui. O JXN está perguntando: o Éden será reaproveitado? É lá que a Nova Jerusalém descerá e concretizará o propósito inicial daquele reino, né? Não só o Perfeito. propósito divino, como o propósito de pré-existência, né? Exatamente isso foi a pergunta da Cris. A Cris falou: ficou confusa para mim essa questão da descida da Nova Jerusalém. Exatamente isso, né, Samuel? Isso. É porque, compreenda assim, pessoal. Vamos pensar num prédio, então, tá? Um prédio. E aí tem os andares. E aí, houve uma revolução ali. E aí o que acontece? O andar mais baixo, aconteceu um motim ali e tal, os anjos de cima desceram e fizeram uma grande confusão. E aí o que acontece? Deus, digamos, separou o térreo, é térreo, né? Que fala, a parte mais baixa ainda da terra. Pegou e falou assim: ó, vocês vão continuar a atuação, as coisas que vocês precisam, lá como fala? No térreo. Tá? E agora, e aí esse prédio ficou tudo destruído. Aí o que Deus fez? Ele pegou e quebrou e fez de novo um outro agora, novinho. Só que as pessoas agora estão continuando a vida delas, digamos, momentaneamente, né, mostrando, sendo avaliadas, aí nesse térreo. Só que foi prometido que um dia elas voltarão para aquele o quê? Vão voltar no andar ali. E conforme elas forem se desenvolvendo, vão voltar nos andares mais acima ainda, né? As hierarquias celestiais. Ou seja, então ela está ali num puxadinho aí, um puxado mais baixo. Estamos num puxado onde Deus ele isolou esse local, entendeu? Ele deixou isolado e tudo que vai se cumprir é nesse outro local. Por isso que Jesus ele sempre promete esse outro lugar, né? Mas Samuel, existem partes geográficas mencionadas, por exemplo, no Éden, nas coisas que aludem e tal. O que significa? Na verdade, o nosso mundo, e quando são falados lugares e etc., ele é como um tipo de sombra, espelho de lá, né? Mas uma sombra, só que sem glória, completamente sem glória. Imagina que há coisas bonitas aqui ainda, né? Eu gosto às vezes de. Tem horas que eu gosto de orar e tem horas que eu gosto de orar e meditar em Deus. Sabe o que eu faço? Eu coloco aqueles vídeos que tem paisagens lindas, assim, e mostrando, e fico ali viajando em Deus e orando, e fico ali às vezes meia hora, uma hora, quando eu tenho um tempo para isso, para relaxar. Né? Principalmente no meu Shabbat, eu faço isso. E imagina, se tem coisas lindas aqui, imagina a glória, né? Então, é essa a grande questão, tá? Vocês compreenderem. E sobre a predestinação, vou dar um exemplo aqui muito legal, se um dia vocês quiserem, façam até um corte disso. Prestem bem atenção. Somos, então, crianças que precisam ser avaliadas, tá? Então, quando a Escritura, ela fala que o Senhor nos conheceu de antemão e nos predestinou, então imagina que os nossos pais, um diretor lá, o pessoal, falou assim, ó, vocês são os escolhidos e predestinados a irem para a classe X lá. Lá vocês farão uma prova. É isso que a Escritura está falando. Não está falando que... Está dizendo que eles já são aprovados? Só do fato de você ser eleito e predestinado significa que você está salvo? Já está aprovado na provinha? Não. Você vai lá para coisa. E é isso que os calvinistas não conseguem se tocar e identificar. Que falou assim, peraí, eu sou predestinado, eu sou eleito antes da fundação do mundo. Porque eles esquecem que Deus ele te conhece, ele te colocou ali. Você é predestinado a ir a um local. O pessoal confunde ser selecionado para ir a um lugar com salvação. Então a mesma coisa. Então aqueles alunos são destinados a irem àquele local. E aí eles vão lá fazer a sua prova. E aí já entra a questão do livre-arbítrio. Conforme ele estudou, ou conforme ele vai se sair ali, ele vai ser avaliado. E obviamente, Samuel, por que nós não temos lembrança? Como que você vai fazer uma prova com gabarito ali do lado? Não vale, né, cara? Você vai só copiar ali. Isso não vai mostrar o quão não é a prova do quanto você conhece. Agora, sem o gabarito, por isso que nós não temos mais a lembrança das coisas, né? Como Paulo disse, nós vemos em espelho por enigma, mas um dia conheceremos como também somos conhecidos. Então, significa que nós vemos hoje as coisas meio que por enigma, por espelho, né? A gente não tem todo o entendimento completo. Por isso que a gente estamos aqui, ó, fazendo lives, discutindo sobre as coisas que Deus ele colocou aqui neste mundo, nos revelou na palavra dele, e estamos aqui, ó, buscando isso em Deus, né? Quanto mais você buscar, mais ele vai te dar. Excelente, excelente. O Jonas Nunes, ele está fazendo a pergunta: quem são os gentios do Egito? Vou até responder, Samuel, porque foi num comentário que eu fiz. É todo mundo caído que vai seguir a besta, o falso profeta. Tá? Esses são a questão dos gentios, você transportando para um contexto escatológico dentro do versículo, tá? Dentro daquele versículo lá de Miqueias, de Zacarias, de Isaías. Uma outra pergunta aqui, ó. Deixa eu procurar aqui.
Deixa eu só trazer uma aqui, Samuel, da Crislene. Deixa eu ver se vai ter uma outra aqui. Tá. Tem o da Fátima, que ela coloca o entendimento do milênio pelos adventistas. Acho que não sei se vai passar tudo agora aqui ou se vai cortar o entendimento. O último que eu coloquei aqui. Vou relatar aqui o que ensina a igreja adventista sobre o milênio. Jesus vem, ressuscita os mortos, arrebata os vivos, os ímpios ficam mortos por 1000 anos, milênio. Os salvos passarão o milênio no céu. Após o milênio, a Nova Jerusalém desce para a terra com os salvos. Jesus ressuscita os ímpios que ficaram mortos durante o milênio, aí serão lançados no lago de fogo. Eu conheço a linha adventista, quando eles falam sobre o milênio, e eu vejo assim, completamente cheio de erros, né? O único que eles compreenderam é que esse reino não é aqui. Eles conseguiram, pelo menos, porque as outras denominações milenistas não conseguem identificar isso. Eles conseguiram identificar isso, por isso que aí eles falam que a igreja ficaria em outro lugar, no céu. Só que depois desce de novo. Só que, na ideia deles, né? Só que é uma ideia equivocada, porque eles são como todos os milenistas, só que com a diferença de que o milênio passaria em outro tipo de região. Que eles conseguiram identificar, pelos versos, que realmente não é aqui, né? Só que eles entendem que aí, no final, tem aí uma batalha, eles fazem toda aquela confusão. Aí eles tentam encaixar os mortos ímpios por 1000 anos ali, que aí eles vão só ressuscitar quando tem essa volta, e é uma confusão, tá? Mas mesmo assim é completamente confuso e não é correto. Até porque a escatologia deles, eles usam um preterismo exagerado, né, das coisas. Tudo já passou, né? Praticamente não tem nada mais para acontecer. Seria só a volta de Cristo. Então eles usam um preterismo até exagerado e tentam encaixar coisas lá, até com Napoleão Bonaparte, tudo é igreja católica para eles, sendo que na verdade existem implicações muito maiores, né? Se vocês quiserem ter um outro ponto de vista sobre isso, assistam as lives que eu tenho na playlist do Apocalipse Temporal, que eu também coloco. O Júlio também tem estudos aqui do Apocalipse, né, Júlio? Perfeito. Muito bom. Tem a Tiago Nunes perguntando, que sinais vão confirmar que Satanás já está solto, já que o anticristo seria o espírito de Caim? Tem uma questão interessante que Samuel falou, né, da maldade que nós vemos no mundo, que como nós estamos já encaminhando para o tempo final, portais estão sendo abertos. O próprio 11 de setembro, né, é um exemplo, aquele espelho lá em Dubai, entre tantas outras questões. Então, ou seja, entidades, isso já no livro de Enoque, nas literaturas enoquianas também é dito, que eles seriam libertados, e Enoque está até uma questão de cálculo e data lá. E que você calculando coincide com esse período da primeira G mundial, segunda G mundial, ou seja, o avanço do conhecimento, da internet, da tecnologia, das questões militares, das questões bélicas. Você já vê o que? Até mesmo a questão astronômica, igual na live que eu falei, que a elite ela segue uma agenda conforme esses alinhamentos para propiciar um maior efeito e melhores condições no mundo espiritual para que essas entidades venham os ajudar no plano, né, na execução ali, quanto também trazer essas entidades do mundo deles para cá, através de portais. Então, o que Cristo fala? Assim como foi nos dias de Noé. Provavelmente, aqueles céus do mundo antigo, até uma questão de inversão magnética, aquela questão de Saturno, Vênus, Marte, né, essa grande Babilônia, isso vai voltar. Então, ou seja, tem uma série de eventos, grandes terremotos, o tal do reset, né, o grande apagão, tempestade geomagnética, os sinais a qual nós estamos vendo, né, tempestades de aurora boreal em vários lugares aí no mundo. Você queria complementar alguma coisa quanto a isso aí, Samuel? Perfeito. Não, é exatamente isso que você está colocando. Os eventos que nós estamos observando hoje, você pode ter a certeza que eles estão conectados ao mundo, não é porque Cristo ele falou isso. Então, tudo que a gente está sentindo hoje, terremotos, né? E aí você consegue entender que assim como ele fala que são os eventos finais, então quando você lê o Apocalipse e vê tudo que ocorre ali no Apocalipse, pode ter a certeza que todos aqueles eventos ocorreram também no mundo antediluviano. Com a diferença de que o mundo não acabou em fogo, né, naquele momento, mas ele foi resetado ali de uma maneira com água, né, como algo principal. E agora será com fogo supremo, né. E tem mais uma pergunta que acho que da Crislene agora. Exato, que ela colocando aqui agora na tela para vocês.
Fico confusa também sobre este tema. Satanás é solto depois de 1000 anos do reinado de Yeshua e convence alguns a segui-lo. Isso é a visão do milênio mais tradicional, milênio literal, né? Isso vai acontecer ou já está acontecendo? Se já está acontecendo, onde se encaixa a promessa de reinarmos com Yeshua? Por isso que ele deixa essas coisas do milênio físico ali, né, literal, dessa maneira que eles pensam, deixa o pessoal confuso, porque não faz o mínimo sentido pessoas reinando com Cristo. Igual aquele lance que a gente leu nas passagens lá. Imagina que aquilo não remetesse à ressurreição, que nós subiremos, né? Mas remetesse a povos que ficam aqui. Porque olha só o que os milenistas dizem. Que esses povos que restam, é que os que são eliminados na Batalha do Armagedon são eliminados, mas fica uma galera que eles dizem que não escolheu entre a marca da besta e nem sobre Deus. É isso que eles ensinam. E aí eles dizem que esses caras ficariam numa terra, numa continuidade, e eles entrariam no reino de Cristo. Com carne e sangue, Samuel? Com carne e sangue. Eles, sempre quando eu leio o versículo, mas no carne e sangue não herdam esse reino de Deus, como que fica? Eles ficam em silêncio, assim, né? Só que aí, eles dizem que, né, ao longo desse processo, que a vida humana vai aumentar. E que aí as pessoas não morreriam. Que aí eles pegam o verso de Isaías e falam, o cara vai morrer só com 100 anos, depois vai morrer com 200, depois vai morrer com 300. E vai aumentando. Mas que ainda haveria morte. Só que aí vai até que a morte seja eliminada. E aí eles dizem que nesse final, num período que eu, inclusive, eu pergunto, eu falo, em quanto tempo? Que, vocês pensam que dos 1000 anos finais, Satanás ele é solto, e aí ele sai enganar quem? Sendo que os povos, né, estariam ali servindo. Ou, só que você analisa que, como eu disse, o reino de Cristo seria muito fraco se os povos ficassem nessa base de que, se você não subir, vai cair, né, não vai chover e vai cair fogo em vocês. Porque a escritura lá diz que cai fogo. Sendo que, na verdade, quando que cai fogo, pessoal? Ao fim do quê? Do Armagedon e no Gog e Magog, que é o mesmo evento. Só que apenas a escritura está falando que ao fim desse tempo, desse reinado, desse dia divino, Satanás ele é solto por pouco tempo. Qual é esse pouco tempo? 3 anos e meio. Né? Onde o anticristo ele vai estar aqui na Terra. E é quando ele estabelece o mundo espiritual, está aberto, e Satanás, ele como ele é o mais forte, o mais poderoso, faz diferença ele estar solto. E aí é quando na Terra começam a acontecer todos aqueles eventos que estão narrados ali em Apocalipse, né? As ondas de tudo que já ocorreu de maneira temporal, mas ali vem os eventos finais mesmo, as trombetas e as taças da ira. E Satanás, nesse período, é quando ele engana as nações de maneira final, onde ele reúne os seres para uma guerra. Agora, não faria o mínimo sentido, realmente, um milênio de Cristo. As pessoas viram Cristo ali, então, ficou ali na Jerusalém, terrena, um reino. De repente, Satanás fala assim, e aí, galera? Né? E fica meio que vago quando você olha só por esse lado, né? Um milênio. E aí, de repente, ele sai ali e engana como areia do mar, se reunir em batalha contra Cristo. Sendo que o cara estava preso, é um fracote. E aí depois ele... Os caras vão falar, vou seguir esse cara, que esse cara é legal. Esse milênio de Cristo aqui é muito chato. Os bichinhos estão muito bonzinhos, eu quero matança, eu quero sangue. Cara, sabe, não faz sentido. Tá? E aí, galera, voltei, né? O pessoal fala assim, até que enfim, né? Eu achei que esses 1000 anos nem passaram nunca. Esse cara é bacana, né? O cara tá vivendo mais ali no milênio de Cristo, segundo eles ali, né, e tal. E tudo de paz, né? A arma virou enxada agora, né? Só que agora, de repente, não. Minha enxada agora eu vou dar na cabeça dos caras. Então, todo mundo pegando as enxadas agora e vai virar guerra, né? Então, não encaixa, né? Inclusive, quando você estuda alguns tipos de livros antigos, eles não são exatamente apócrifos, mas são tipo estudos dos pais da igreja, de pessoas daquela época, você percebe que eles tinham um entendimento que Gog e Magog, ela é uma batalha ligada ao Armagedon mesmo, espiritual, onde eles entendem que demônios saem das regiões e que eles também se reúnem em batalha. Isso que é interessante, né? O livro da Abelha, alguns chamam assim, é um livro antigo também, né, que tem esses estudos da Bíblia, antigo, ele entende assim, a igreja siríaca tinha esse tipo de entendimento, né? A parte da igreja ortodoxa tinha esse tipo de entendimento, e o mais importante é que os que escreveram a Bíblia, quando você interpreta da maneira correta, é quando você analisa que eles tinham esse entendimento, né? Que são os nazarenos, e os essênios também tinham esse entendimento.
Foi aí ao longo dos tempos do mundo medieval que a ideia sionista foi criando uma ideia de que nós, como povo, vamos voltar àquela região e nós teremos uma terra física, etc. e tal, e que todos os povos vão se dobrar a Israel. E aí os caras que se dizem judeus, eles falam, então eles se dobrarão a nós. Então foi criando esse tipo de ideia sionista, e ela é mais recente, né? Ela não era a ideia que eles tinham até aquela época, então, entendeu? Mas, fazer o quê, né? A questão de nascimento de almas no milênio, o pessoal falou, não, vai continuar havendo nascimento, a mulher amamentará. Nós sabemos que existe uma cota de almas, né? E que esse período do milênio, ele já é o reino de Cristo, ou seja, todo mundo já vai ter passado pelo seu teste em relação à encarnação aqui, em relação à pré-existência. Como é que fica essa questão de pessoas ainda nascendo aqui? Também fica em contradição com a própria escritura, porque você percebe que o Apocalipse fala, aguardem, que vai se cumprir o número dos conservos, né? Tá falando sobre aqueles eventos finais e que tem que ter um número que vai se cumprir, e aí também não faz sentido, como eu disse, não se sabe para onde exatamente vai o cara quando morre, porque eles dizem que a morte ainda existe, então o cara morre, vai para onde? Né? E aí, e o lance de, vamos dizer que é um milênio físico, assim, dessa maneira que eles estão falando. Então, quem nasceu antes do Armagedon tem um tipo de sorte. Quem nasce depois, então é um pouco mais privilegiado, porque falou, agora eu nasci na época que Satanás já está amarrado. Então eu nasci nesse sentido, né, de um milênio aqui na Terra, e nasci aqui, vou até viver mais e tal. Né? Então fica completamente contraditório. Os textos não encaixam, Júlio. Eles nunca vão encaixar nessa questão da natureza, da ressurreição, da ordem da ressurreição, desses aspectos que a questão fala de carne e sangue não herdarão. A contradição de Jesus aqui, de repente, Satanás fazendo bagunça de novo. Inclusive, eu tinha até separado algo, quer ver? Que é sobre o Shabat, que, entendendo que há um Shabat, esse dia do julgamento, como ele significa cessar, pessoal, contradiz a própria ideia espiritual do Shabat, porque alguns dizem, ele é um Shabat, né, o Shabat de Deus. Mas o Shabat de Deus não pode haver guerra, e não pode haver bagunça. E aí os caras estão lá no milênio de Cristo, aí Satanás é solto e aí tem guerra e bagunça. Né? Até os aspectos vários simbólicos, espirituais, nunca vai encaixar, nunca vai entrar em uma harmonia completa. Né? E como eu disse, aquela questão do templo, tem gente ainda que fala que vai ter sacrifício, né? Porque eles leem em Zacarias, não, vai ter panela, não sei o que e tal. O escritor está usando aquilo que eles conseguiam compreender daquela época. Né? Agora, já no Novo Testamento, a gente já consegue entender que quando Cristo ele fala, por exemplo, de nós estarmos lá, fala de uma ceia, de uma mesa maior, de algo diferente. Já não está falando de sacrifício, está falando de algo, quando que nós cearemos com ele? E o duro é que quando esses caras eles pegam essas passagens, eles não podem rasgar da Bíblia, o que eles fazem? Isso aqui é só um grupo que vai para lá. Por isso que os testemunhos de Jeová dizem que apenas 144 mil vão ficar lá, o resto vai ficar tudo na terra. Porque eles não podem rasgar aquele texto, então eles falam, esse aqui reinam com ele, então são esses aqui que vão estar na ceia ali. E aí eles entendem dessa maneira, né? Então, não encaixa, sendo que a escritura, ela fala que todos nós estaremos nessa ceia, e é uma grande multidão que entra, né? Tanto que é as primícias, mas depois a grande multidão, e muitos tronos, né? Há uma distribuição de hierarquias, há um grande crescimento que vai ocorrer, né, nisso. E aí, Samuel, por que eles vão tentar atacar a Jerusalém em Gog e Magog, ali, que seria o Armagedon? Ali, quando Jesus estiver buscando a todos, como é o final de tudo, é a ressurreição, gente. Então a primeira ressurreição está terminando e os seres estão sendo arrebatados. As dimensões estão abertas. O Armagedon já está ocorrendo e não há mais espaço e tempo. Tudo abriu. O firmamento já quebrou e já está tudo aberto. Então, eles verão as dimensões. Eles verão a Nova Jerusalém. Eles verão, inclusive, a nova terra. E eles tentarão adentrar. É aí que a gente consegue entender que... E aí Deus, ele simplesmente impede. Jesus, ele acaba com todos com o sopro de sua boca. E Deus, ele derrama fogo ali que consome todos esses seres. Entendeu? E aqueles que são julgados, eles são recolhidos nesse dia do julgamento, onde Deus ele vai fazer com que nós julguemos vários desses seres, e Satanás, por último, é jogado. Então, ele é o último. Por quê? Porque ele é o chefão, né?
Então aí tudo fica em harmonia, todos esses textos e tal, entendendo todas essas coisas atemporais da maneira correta, que são essas simbologias escatológicas, né, que são livros mais complexos, mas você tem que entender a forma judaica de falar. E o hebreu, ele sempre escrevia a Bíblia de uma maneira muito atemporal e em fases. O Apocalipse, ele não é cronológico, quando você lê do 1 até o 21, 22, né? Ele é em sessões. Ele fala sobre um evento e vai até uma parte. Aí, lá pro capítulo 4, até tal, eu não lembro agora aqui, eu tinha separado uma vez um estudo sobre isso, mas vamos dizer, o capítulo 4 até o 6, um exemplo, fala de tais eventos. Depois do 6 até o 9, às vezes ele repete aqueles eventos, só que agora ele está dando com uma lupa, ele está vindo com um olhar mais, tá repetindo eventos daquilo que já aconteceu, que ele já falou, mas dando agora um olhar sobre outro prisma. Existem filmes que contam, às vezes, uma história assim, né? É pouco usual, mas existem. Onde ele está contando, um exemplo, o próprio filme lá dos Vingadores, o Ultimato. Quando os caras estão lá, um tá fazendo um negócio lá da joia, a Viúva Negra, ela se entrega lá, junto com o Gavião Arqueiro lá, né? Ela se entrega. Paralelamente àquilo, outros estão fazendo outras coisas. E aí imagina que você assiste aquele filme lá e você pensa que aquilo é um evento cronológico, sendo que na verdade aquilo está mostrando coisas paralelas. Assim o Apocalipse, assim os hebreus escreviam. Os hebreus, eles têm uma cabeça completamente cabalística, completamente além o mundo é completamente atemporal para eles. E eles escrevem as coisas assim, muitas vezes, né? O livro de Gênesis é assim, escreve a criação do homem e da mulher, depois escreve de novo a criação do homem e da mulher, não porque tem duas criações, porque agora eles estão detalhando, estão falando de novo sobre aquele evento, mas agora dando outros detalhes. Isso é a forma que os hebreus escreviam, principalmente, né? E alguns povos antigos escreviam assim. Só que a gente adquiriu muito a ideia grega, muito cronológica, sabe? Do começo até o fim. E as pessoas às vezes não conseguem se situar nesses flashes atemporais que a Bíblia usa, o mundo hebraico usava muito. A gente acabou se desacostumando com essa forma e a gente pensa muito da maneira grega. Isso é interessante, Samuel, a questão de literatura, esse jeito que o Gênesis e o Apocalipse são escritos, é aquela questão de ramificação. Você pensa numa árvore, você tem o tronco e depois vai se ramificando, são fractais. Aquilo vai se espalhando e vai criando o quê? Questões de atemporalidade. O jeito de você conseguir escrever a temporalidade no nosso tempo, Cronos, é justamente fazendo essa questão de sempre anda para frente, depois volta lá para trás, coloca uma nova camada de entendimento, anda mais para frente de novo, depois volta lá atrás de novo, coloca uma segunda camada de entendimento e assim você vai. E assim você vai criando o quê? Ciclos, né? Algo que é interessante que o Samuel falou, eu num dos vídeos que eu fiz sobre o Matrix, aqui que tem no canal, o documentário, o filme Matrix, eu aprendi algo que todo filme que tem isso, o filme fica muito mais cativante e muito mais pensativo ali, reflexivo, que é aquela questão dos 3 atos. A maioria dos filmes nem todos são tão bem trabalhados, que é o quê? Os primeiros 3, 5 minutos de cada filme, no comecinho, é a parte mais importante do filme, que é onde eles vão colocar os arquétipos, os códigos, os enigmas, que ao longo de todo o filme, sempre eles vão voltando lá no início para revelar alguma coisa que vai se transcorrer adiante. E o final do filme, o grande segredo, na verdade, ele já estava sendo revelado lá no comecinho. Se inscrever, eu dar um exemplo muito claro para vocês disso. Um dos filmes, Jurassic Park, um dos filmes que mais explora isso. Eu não vou lembrar qual que é. Quem é cinéfilo aí pode falar aí. Que é aquela parte do Jurassic Park tem um vulcão que está estourando, que eles ficam dentro daqueles veículos em forma de bola de cristal. As primeiras cenas que tem no filme, logo no comecinho, mostra o parque, todo mundo lá na arquibancada parecendo aquele show de golfinhos, mas em vez de ser golfinho ou orca, sai o quê? Um mosasauro lá de dentro e come o tubarão que está ali içado num cabo de aço. Qual que é o grande fechamento do filme? Aquela cena que está lá o T-Rex, né, o Tiranossauro Rex, lutando contra aquele híbrido lá loucão, né? Como é que é o nome daquele híbrido? Até esqueci. Um dinossauro híbrido, né? Aquela mistura de T-Rex com Velociraptor. Alguma coisa Dominus, né? Dominus, que é senhor, né? Dominus Rex, exatamente. Então tá lá o T-Rex lutando com ela, acho que tem um grupo de Velociraptors, alguns vão morrendo ali durante. E qual que é o grande fechamento disso aí? Eles conseguem empurrar Indominus perto do tanque de água, e quem vem para dar o final de todas as coisas, para encerrar ali, Indominus, quem abriu o filme, o mosasauro que veio comer o tubarão, agora vem e ataca Indominus.
Isso é fantástico, isso é fantástico. Então, ou seja, primeiro ato, segundo ato, que é o, né, descrição, e aí, por fim, eles fecham com o terceiro. Eu faço isso, por exemplo, na série No Passado e Agora. O tempo todo eu vou fazendo os vídeos, aí depois eu, não, terminei, não. Eu volto lá atrás e coloco uma nova camada.